A população brasileira está ansiosa, eu diria até um pouco indignada, esperando ver esse grande país realizar o seu potencial. As pessoas estão cansadas de ver o Brasil sendo tratado como o país do futuro. E quando elas olham para o relacionamento entre os poderes, elas não enxergam aquilo que a Constituição preconizou, um relacionamento harmônico e independente entre os poderes da República. O que está acontecendo? Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, podendo participar dessa entrevista que é fundamental para que a sociedade brasileira possa compreender esse ambiente institucional da democracia, do Estado Democrático de Direito. Em relação ao Parlamento brasileiro, William, eu não tenho dúvida que desde o dia 2 de fevereiro, quando eu assumi a presidência do Senado, em todas as minhas manifestações, eu tenho me posicionado em fortalecermos as instituições. Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado Democrático de Direito, mas está assegurado também nesta mesma Constituição que os poderes são independentes, porém harmônicos. E a gente tem vivido, que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido, de fato, nesses últimos meses, uma polarização, ainda resultado da eleição presidencial. A eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. No Congresso, que eu posso falar do Parlamento, do Senado e da Câmara, porque estando presidente do Senado, eu estou chefe de poder, presidente do Congresso brasileiro, eu tenho buscado essa conciliação e esse diálogo desde o primeiro momento. E sei que do Parlamento, da parte do Congresso, nós temos nos dedicado a isso, à busca dessa conciliação. O senhor está fazendo uma crítica ao outro poder, o senhor está criticando o poder executivo. O senhor acabou de dizer que para alguns a eleição não terminou. O senhor está dizendo que o poder executivo continua se comportando em relação ao legislativo como se estivesse numa campanha eleitoral? Já disse isso várias vezes, publicamente inclusive. Quando eu peço para que a gente possa dialogar, conversar e buscar um entendimento, e de fato, do outro lado, de alguns atores do poder executivo, esse diálogo não consegue ecoar nessa relação, eles continuam ainda processando como se estivéssemos num processo eleitoral. A eleição acabou. Não foram só os brasileiros que votaram no candidato A ou no candidato B que estão aguardando respostas. São todos os brasileiros que esperam do governo e do parlamento as respostas que são urgentes para a sociedade. Presidente, do que depende a estabilidade entre o Congresso e o Palácio do Planalto? Essa relação, Caio, ela tem que ser construtiva. Da nossa parte, a gente tem se assenhorado das matérias, o parlamento brasileiro tem conduzido a dianteira dos processos legislativos no parlamento, mas precisa, de fato, a participação do governo central, porque as pautas, elas podem parecer hoje do parlamento do Congresso, mas elas são pauta de governo. E você vê em alguns momentos o governo falar do interesse da votação e da aprovação de matérias, mas se isentar do debate. O governo tem que participar ativamente. A gente precisa do que o governo possa ser o condutor desse processo todo. Não para dizer como um deputado ou um senador vai votar, mas para dizer que apoia essa ou aquela matéria. E aí acaba que o parlamento se assenhora, e isso foi muito bom, inclusive, para a gente, porque nessa relação estabelecida com o presidente, que ele formatou um novo modelo de governança, ele não aceitou o modelo de coalizão. Se ele não aceitou o modelo de coalizão, não há participação partidária nos ministérios. E aí o Congresso está também adotando outro modelo de trabalhar com essa relação. O senhor se referiu ao Executivo como autor de um novo padrão de governança. O presidencialismo de coalizão foi deixado de lado. Faz parte desse novo padrão de governança, por exemplo, o chamado às ruas, com críticas severas por parte do Executivo ao poder que o senhor chefia. No que isso vai dar? Olha, primeiro eu acho que é injusto com o Congresso, nessa relação que a gente tem a todo momento buscado a pacificação e o que o Congresso tem dado para o governo do ponto de vista de matérias importantes votadas. Se você analisar o ano de 2019, o parlamento brasileiro, o presidente do Brasil, entregou a reforma da Previdência no Congresso, na Câmara dos Deputados, e saiu de lá e disse que agora
a bola estava com o parlamento. O governo tinha que participar de todos os debates. O ministro Paulo Guedes participou ativamente do ponto de vista das matérias econômicas. A reforma da Previdência era uma delas, era essencial. Mas o parlamento acabou tomando para si a responsabilidade, tendo a clareza do seu papel. Então, convidar as pessoas para um ato contra as instituições é atentar contra a democracia. Nós estamos, a todo momento, lutando e brigando para fortalecer o Poder Judiciário, para fortalecer o Poder Executivo e para fortalecer o Poder Legislativo. Como que o senhor avalia a sua relação com o presidente Bolsonaro? O senhor, comparando com o seu colega ali na Câmara, que é do seu partido também, o presidente Rodrigo Maia. O senhor é mais próximo do Palácio do Planalto do que o Rodrigo Maia? Como o senhor avalia? Não é ser próximo ou ser distante. É manter a relação institucional de independência e de harmonia, porque o presidente Bolsonaro foi eleito, mas os congressistas também foram eleitos. 513 deputados e 81 senadores também tiveram voto na eleição. Então a gente precisa conciliar e tentar construir um entendimento das pautas importantes para o Brasil. Então eu tenho que manter essa relação institucional, eu tenho que buscar essa relação. Não é uma aproximação, é uma relação institucional. Presidente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Uma perguntinha de pegadinha mesmo no final. De 1 a 10, que nota o senhor dá para a relação entre os poderes? Confesso que vejo no presidente Toffoli uma dedicação muito grande em que o Poder Judiciário possa ajudar o país. Então, em nome do presidente Toffoli e o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, como eu disse, tem a dinâmica dele própria. Tem mais dificuldades que no Senado. E como presidente do Senado, eu tenho buscado essa conciliação e esse diálogo permanente. E qual seria a nota? Acho que está faltando muito nessa relação. Muito por parte do Executivo. O Parlamento estará sempre à disposição do Executivo para buscar essa aproximação. O senhor não quer dar uma nota? Entendimento. Acho que dar nota não é bom. Acho que bom é fazer as coisas acontecer. Então, isso nós estamos buscando todos os dias.